Você sabe dizer o que a Bíblia espera de um salvo? É o tema de hoje. O que se espera de um salvo? O negócio vai pegar. Eu quero já antecipar para você que algumas quebras de ideias vão ser feitas. Porque talvez você pegou, e a maioria de nós aqui, mesmo sem ter entrado uma vez numa igreja, quando você chegou numa igreja, eu sempre digo que nós já chegamos evangelizados. Quer ver? Uma das primeiras coisas que as pessoas chegam na igreja, elas não perguntam, pastor, por que se dizima? Elas chegam aqui e perguntam assim, pastor, onde fica o cartãozinho do dízimo? Pastor, eu não estou pronto para ser batizado. Agora, me responde, como alguém que nunca talvez leu a Bíblia, ou se leu a Bíblia, leu Tudo Posso naquele que me fortalece no ônibus, como que essa pessoa já chega na igreja tão doutrinada a ponto de dizer para um pastor que ela não está pronta para o batismo? Com quais parâmetros ela julga isso? Ou, piora tudo quando chega o dia da ceia. Ela vira e fala assim, pastor, eu não posso cear. Agora, essas doutrinas vêm da onde? Então, a maioria das pessoas, elas chegam na igreja evangelizadas, com a sua ideia de evangelho. Por quê? A divulgação do evangelho hoje, então, está pior. Internet, televisão, rádio, livros. E, acima de tudo, a maior e arma mais poderosa de evangelização. Quando você tem um crente por perto vivendo do teu lado. Só que também pode ser a desgraça pior da vida. É você ter um cristão do seu lado. Porque ele se chama por um nome que ele não cumpre. Ele não sabe porque ele é cristão. Ele está ali na igreja. Então, hoje eu procuro trazer aqui para nós uma reflexão mesmo. O que se espera de um salvo? É uma pergunta que eu espero tentar aqui esclarecer para você e deixar você com todos os seus preconceitos recolhidos e jogados no lixo, e que a gente pegue os conselhos da palavra e ponha no lugar disso. Amém? Eu espero que você se anime, se empolgue, que a palavra ela promova tudo isso para você. Olha o texto aí de 1 João. Mantenha sua Bíblia aberta, não tem necessidade de fechar, porque a gente vai ler bastante essa carta. Eu vou procurar ser bastante simples e curto. Então, olha o que diz aí, primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Nós poderíamos falar que aquilo que vamos ter essa noite é uma forma de avaliação se o cristianismo, se a vida cristã, ela é uma realidade na sua vida. Nós poderíamos falar que aquilo que você vai ter aqui é uma forma de você poder julgar se você tem vivido Deus ou não. 1 João 5,13 está escrito: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tem a vida eterna. Que coisa? As coisas do capítulo 1, 2, 3, 4. Ele falou, eu escrevi essas coisas a vocês para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. O que João está dando à igreja? Isso aqui, meu irmão, é precioso. Essa carta de 5 capítulos, ela é uma carta profunda demais. Nós aprendemos coisas riquíssimas. Eu poderia ficar falando aqui de lições que não vão entrar, por exemplo, aqui. Por exemplo, o amor ele não se mede por emocionalismo nem por palavras. Amor se mede por ações. João nos dá isso. Ele ensina lá em 1 João 3, 18, 15, está por ali. Ele fala, amor, não amemos só de palavras, mas de ações, de atitude. Ele demonstra que amor sem ação não é nada. Dizer que ama não é coisa alguma. Mostrar que ama é tudo. Amor não pode ser medido pelo que se fala, é pelo que se faz. E João traz essa riqueza para nós. Ele vai mostrar várias coisas que nós temos de Deus, um recurso para entender o que é verdadeiro. Ele vai mostrar o que o anticristo fará. Ele vai mostrar muitas coisas.
E a gente poderia, em 5 capítulos, falar 1 ano de assuntos, sem nenhum exagero. Você está entendendo que você está tendo um recurso aqui de 5 capítulos, que é para medir a sua experiência cristã? Não dá para medir a experiência cristã pela empolgação que você demonstra. Tem que ter critérios, e esses critérios João escreveu em 5 capítulos. Ele talvez resumiu em 5 capítulos, por isso as ideias do Evangelho de João vieram parar na primeira carta de João. A primeira carta de João vai repetir, e você vai ver que João literalmente ele não escreveu, eu creio pela inspiração do Espírito, mas ele não escreveu uma ideia solta. Algo estava influenciando João, tanto que o assunto que ele fala no Evangelho, ele vai falar na carta, e muito repetitivo, chega a ser exaustivo, que tu vê a palavra que está lá no Evangelho repetidas vezes na carta. E tu fica assim, por que essa ideia tomou tanto João? Mas daqui a pouco fica claro para nós. Então nós estamos com 5 capítulos que vão falar para você o seguinte, vamos lá, o que eu espero de você? O que eu espero de você quanto cristão salvo? O que diz para mim que você é uma pessoa que está desfrutando vida eterna? 5 capítulos para você entender isso. Amém? Você está junto comigo? Preste atenção aqui. Se eu dissesse para você assim, o que me garante que você é um salvo? O que você me responderia? Porque a ideia cristã sobre salvação dessa igreja é que ninguém aqui está garantido, não existe isso. Hebreus vai dizer que a confiança que temos no começo, nós vamos ter salvação se nós mantivermos ela até o fim. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz que nós podemos tomar a palavra, que é o leite genuíno, não falsificado, para crescermos para a salvação. Então a gente cresce para ser salvo, a gente não é salvo. Salvação é uma questão de fé. Salvação é uma questão que se adquire. Paulo vira lá em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, e diz, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Salvação é desenvolvida. Então salvação não é um ato único de Deus, onde Deus vai tirar você do inferno e levar você para o céu. Você está sendo salvo. Então dentro dessa ideia de que não tem nada fechado na tua vida, de não tem nada pronto, executado, então o que se espera de uma pessoa que está desfrutando isso? Isso é que João vai trazer. Se você tiver que entender a segurança da sua salvação, você quer saber se você vai ou não para o céu? Olha João, observa, detalhe por detalhe, versículo por versículo, capítulo por capítulo, ideia por ideia, e você vai ter ali um retorno. Deus vai te dar ali um meio, um modo de você analisar a sua experiência e dizer, eu sou salvo, tem algo acontecendo comigo. Num tempo onde estava misto demais o ensinamento, onde se tinham muitas ideias da salvação, onde se tinham muitos mestres e multiplicados mesmo mestres, falando o que querem, abrindo lugares, ou entrando no meio de igrejas e pervertendo o ensinamento, João vira e fala assim, nós temos que pensar isso aí. Não pode se dizer assim, não pode pegar e dizer que tudo que está debaixo de uma garagem é um carro. Não pode se dizer que tudo que está dentro de uma igreja é um crente. Você está junto comigo? Então João vai nos dar um parâmetro para a gente entender se a gente tem segurança da nossa salvação. Uma vez que eu ainda não estou salvo, então o que me segura que o que eu estou agora desfrutando, desenvolvendo, é salvação. Se eu ainda não cheguei até lá, o que me garante que esse trajeto que eu estou fazendo está certo? Porque, meu irmão, já pensou você? Eu acho que a gente sempre fala daquele negócio de Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, e ele vai dizer, eu nunca conheci você. Mas a gente nunca pensa, a gente pensa que ali tem um princípio e todo mundo repete ele. Agora pensa você acha que essas pessoas elas estavam assim, totalmente enganadas? Você acha que elas não tinham conhecimento do poder do nome? Porque eles já chegam falando, Jesus, olha só, no teu nome, nós estávamos a seu favor, nós estamos fazendo a sua missão, e ele vai falar, nunca conheci vocês, quem são? Imagina a perspectiva, pensa a respeito da pessoa que se impacta com uma notícia dessa. Peraí, agora, na boca do gol, eu ouço que você não me conhecia, mas eu estava... Era em teu nome. Você já viu o que eu fiz no teu nome? Jesus vai falar, mas não te conheço.
É para isso que João vai nos ajudar, você chegar na boca do gol, meu irmão, com segurança. Ele vai falar sobre condenação, vários assuntos sobre juízo. Agora, o pior deles, e eu acho que o mais mal interpretado que João vai trazer para nós, é nos livrar do medo. Porque se a gente tem que ter segurança da nossa salvação, que ainda vai ser feita, a gente precisa se livrar do medo. Quem sofre por medo de Deus, e existem muitas pessoas dentro de igreja amedrontadas por Deus, não por causa de Deus, por causa de pessoas que falam em nome de Deus, que para pregar, porque não tem segurança da pregação, da regeneração que prega, as pessoas botam medo em vocês para vocês ficarem no cabresto, meu irmão, presinho à igreja. Então João vai falar o seguinte: quem teme não é aperfeiçoado em amor. Então, primeiro, ele vai dizer a segurança da salvação. Segundo, que se eu tenho segurança, eu não tenho medo, não tem como compactuar as duas ideias. E ele vai dizer que quem teme não é aperfeiçoado em amor. Ou seja, não vai haver um salvo, meu irmão, debaixo de medo. Todo salvo se livra do medo, porque o salvo é alguém que está desenvolvido no amor. É alguém que João vai dizer que sobre ele está aperfeiçoado o amor. O amor não é uma coisa estática, que vem, estou sentindo amor. Amor é uma coisa que se desenvolve, porque amor é ação. Está pegando aí? Meu irmão, eu espero que você aproveite. Espero que você aproveite, porque que delícia. Eu falaria umas 15 horas sobre essa carta, sem exagero. Estou tentando aqui enxugar ao máximo. Agora preste atenção, sem medo então, diante de Deus, ele diz que você vai ser salvo. Agora olha que delícia, João escreve também para a gente se livrar do engano. Por quê? Muitos falsos profetas. Ele chama de anticristos, S, plural. Ele fala, não existe a figura somente aquela que nós esperamos, aguardamos, um líder político que vai reunir política, economia, religião, vai centralizar os poderes e vai governar o mundo. Ele fala, existem outros que são anticristos, que se levantam contra a mensagem de Cristo, que ficam ali, que a função deles é repelir Jesus e a sua verdade. E isso está presente dentro da igreja. Então ele vai escrever essa carta para dizer, vocês precisam ter critério para entender o que é enganoso. Todo espírito que chega agora e fala para vocês o seguinte, Jesus não vem em carne. Se ele vem em carne, ele não era Deus, ele era um pecador. Era o pensamento da época, era uma ideia, gnosticismo, se você já ouviu falar. Os gnósticos, eles eram pessoas que faziam isso. Eles entendiam que se a matéria, se alguma coisa é material, é físico, é corpo, ele não pode ser santo. Então Jesus, ou ele é um espírito que andou entre nós, ou ele nunca vem em carne. E João vai dizer, se tem um espírito que não confessa Jesus em carne, esse não é o espírito de Cristo, é o espírito do anticristo. É um espírito que nega. Agora, presta atenção, pastor, por que negar Jesus em carne é um espírito do anticristo? Porque, meu irmão, a essência da nossa fé é entender que um Cristo humano desceu, incorporou a vida que você e eu precisamos ter. Agora, se eu pego e falo, ele não é humano, ele é Deus, ele é um espírito andando entre nós. Eu estou dizendo o seguinte, ele está numa essência que eu não posso imitar. Logo, tudo que ele fez por mim, logo que João vai falar que aquele que vive nele tem que andar como ele andou, já perdeu o efeito. Ninguém que precisa imitar, porque ele não tem como ser alcançado. É a ideia do nosso tempo, sim ou não? Jesus não pode ser alcançado. Eu não posso viver Jesus. Não é possível. O único santo, quem foi Jesus. Essas ideias toscas, bobas, besta, criancinha, infantil dentro da igreja, vem de uma ideia gnóstica que está escrito o seu combate, o seu antídoto há anos. João escreve para dizer, chega dessa ideia de falar, ele vem em carne. Não podemos negar isso. Se negar, acabou com tudo. Então ele prega para dizer, nós precisamos de segurança na nossa salvação, nós precisamos nos livrar do medo e nós precisamos nos livrar do engano. E eu acho que é interessante que, por último, João vai falar sobre o que se espera de alguém que nasceu de Deus. Ele fala que não é que você é um cristão agora e você tem suas obrigações morais,
Ele fala assim, você nasceu de Deus. Não é possível, você nasceu, se você saiu dele, você tem que ser aquilo que ele é. E por isso ele vai trazer várias implicações. Por isso ele vai falar, já que você nasceu dele, meu irmão, o que eu espero de você? Pegou aí? Essa pergunta não foi feita, não foi por mim, é o que João está tentando responder na sua carta. O que eu espero de vocês, cristãos? O que eu espero de vocês? Agora preste atenção. Por isso, eu quero deixar aqui, isso aqui vai parecer até erro de organização, mas não é. A gente está num ambiente para aprendizado, amém? Para regeneração, para crescimento espiritual. Ok? Ok? Agora, olha o que acontece. Por isso que João vai trazer muito forte essa ideia. Não tem amor a Deus sem amor ao próximo. O amor a Deus é amor ao próximo. Evidenciar que ama um Deus, que experimenta um Deus, isso vai ser demonstrado com as pessoas ao seu redor. É o seu irmão que você vai amar para mostrar que você tem amado a Deus. E olha agora comigo o capítulo 1. Mantenha aberto que nós vamos usar bastante esse texto. O capítulo 1 agora, ele vai nos levar a essa ideia. Presta atenção. O teu pecado me afeta. Presta atenção. A tua carnalidade me faz mal. Paulo fala isso em Gálatas e agora João vai falar aqui. O que acontece com o pecado? Ele denigre, ele deturpa a ideia de que eu tenho que amar a Deus através da vida do meu próximo. Porque o pecado me põe para servir as misérias da minha carnalidade e me faz ver o outro, às vezes, como um objeto de uso meu. O pecado, ele me põe muito em mim e isso me tira do outro. O evangelho me tira de mim para o outro, agora o pecado me põe em mim e me faz usar o outro. Com o pecado, você não só afeta a sua relação com Deus, você afeta a sua relação com o outro. Com o pecado, você vai matar a pessoa que você diz amar. Com o pecado, você vai ferir aqueles que você quer bem. Aliás, que você diz querer bem. E a primeira carta de João aí, o capítulo 1, verso 7, vai dizer se andarmos na luz. Nós vamos voltar daqui a pouco e vamos ler mais. Mas a princípio eu quero chamar a sua atenção para isso. Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Opa! Aí ele vai dizer, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você não vai ver um que se equilibra direitinho na relação com Deus e não queira melhorar, crescer na relação com o próximo. Desacredite mesmo, pode questionar, pode dizer falsa a experiência cristã de alguém que entra dentro de uma igreja. Daqui a pouco nós vamos ver como que funciona o pecado e o crente. Mas agora, desacredite de alguém que diz que está numa relação com Deus íntima e que isso não é manifesto no trato dela com o outro. Tem algum problema de fé aí. João está falando, se você andar na luz, você vai manter comunhão. Se você andar na luz, você vai conectar. E você vai ver purificação na sua vida. 1 Pedro vai dizer que, 1 Pedro 1, 22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, ele diz, tendo em vista o amor não fingido, amai ardentemente uns aos outros. Olha o que 1 Pedro está nos dizendo, que se eu purifiquei minha alma, eu tenho capacidade de te amar, e não é um amorzinho, é um amor ardente. E não está falando por Deus, geração romântica da fé. Não está falando por Deus. Está falando se você foi tornado puro, me mostra isso ardendo por outro. Arda de amor por aquele que está à sua volta. Arda de amor pelo próximo. Aí eu vou ver que sua alma foi inundada por pureza. Então o que a gente pode entender que João está falando aqui? Por que o pecado é purificado? Porque uma pessoa dessa, ela anda na luz. E o fato da luz estar nela, ela não tem impedimentos em relação ao outro, ela não tem o que se esconder, ela não tem o que
o separa, porque o pecado ele causa distância. Todo pecado, quando entra em nossa vida, faz exatamente o que Adão e Eva fizeram. Olharam um para o outro e falaram, que vergonha, cadê a moita? Sim ou não, irmão? Quer ver uma coisa? As suas áreas de vergonha, com certeza, são pecados. Não tem como separar. E eu quero ver na prática o que mais traria em você, em relação a mim, limite, senão aquilo que você tenta esconder de todo mundo, que você pensa até que esconde de Deus. O pecado, ele causa moita, não tem como. E ninguém na moita relaciona de forma profunda. Todo mundo na moita, ele se relaciona com reservas. Você não conhece uma pessoa que está na moita. Se seu cônjuge está na moita com você, você não conhece ele. Descarta essa ideia. Você está me acompanhando, irmão? Está bebendo aí ou não? Então, João vai trazer o seguinte. Quer mostrar a experiência se você tem comunhão com Deus? Mostra. Eu quero ver se eu trato com o outro. Eu quero ver o seu amor devoto pelo outro. Aí eu vou reconhecer que você foi alcançado por algo de Deus. Porque o outro só vai ser algo importante para você quando você estiver em plena comunhão com Deus. Agora, eu quero aqui trazer uma explicação do que é comunhão com Deus, segundo o que João está escrevendo. Você está aí comigo? Amém? Verso 3, vamos lá, de 1 João. Sempre 1 João, não vou falar porque eu não vou usar outro texto. Quando eu usar, eu vou citar. E não tem necessidade da gente ficar aqui falando sempre. Só um instante. 1 de João, capítulo 1. Agora o verso 3, vamos lá? O que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aí pula lá para cima. Eu não estou pulando por nada, só para a gente ganhar no tempo, tá? A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é esta. Qual? Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para tudo. Meu irmão, aqui nós temos a resposta. Você agora vai poder olhar para a sua vida e dizer, entendi, isso está acontecendo porque eu estou em comunhão com Deus, pastor. Isso. O que você vai ouvir aqui agora é para você pegar, sentar com você mesmo e falar assim, eu me passei nessa peneira e fiquei. Cara, agora eu entendi. Muito pelo contrário, pastor, essa perspectiva, vocês vão ter essa sensação. A perspectiva do que o texto está mostrando, não parece que eu sou salvo. Agora eu estou entendendo. Presta atenção aqui. Existe uma ideia, e como eu já disse, as pessoas chegam evangelizadas na igreja, de que para eu ir para Deus, eu tenho que ser uma pessoa perfeita. Eu não sei como se alcança isso. E essas pessoas que pregam isso, elas deveriam ter nascido há mais de 2000 anos atrás, para ir por Cristo e falar assim, cara, tu vai fazer uma besteira. Se unir a Pedrão, porque Pedrão também não entendia essa história de cruz, de que vai ter que morrer. Então ele tinha que se unir a Pedrão e falar assim, olha, vamos lá convencer o mestre que ele está maluco. Não precisa, para se chegar a Deus, a gente vai ter que estar perfeito antes. Então ele não precisa ir para a cruz para isso, é besteira. A cruz de Cristo não serve nada para nós. A gente tem uma maneira de ficar perfeito para entrar na igreja. Fala sério, sim ou não? Você nunca ouviu alguém falando assim, eu não estou pronto. O dia que você vê um pecador morto espiritualmente, que isso é a condição, sem o auxílio do Espírito Santo, que não lê a Bíblia e não tem como ter comunhão com Deus. Dizer para você que ele está pronto para seguir Jesus, pode marcar os dias na tua agenda, que essa pessoa vai dar trabalho para a igreja ou ela vai se desviar logo, logo. Pode, gente, espera, não tem outro caminho. Não, pastor, no caminho ela encontra Jesus.
aí sim, acontece alguma coisa diferente. Mas se ela entrar e continuar com essa ideia de que ela tem que ser perfeita para Deus, esquece. As pessoas chegam assim, eu não estou pronto. Quando eu estiver assim, eu vou para a igreja. Você nunca ouviu isso, né? Eu que inventei isso aqui, não foi? Você nunca ouviu isso? Não estou pronto para seguir a Deus não, cara. Quando eu tiver velho, chato, aí eu entro pro evangelho que é velho e chato. Quase que as pessoas falam isso, mas falam, não, eu tô novo para essa parada. Que igreja é mó chatice, gente. É só as pessoas falando pra gente o que não pode, o que pode fazer. Afinal, isso aqui também já é um indício de que a gente não entende comunhão com Deus. Olha o que a Bíblia está falando. Quando você vai para Deus, Ele é luz. Aí ele diz, se você ir para Deus, que nele não tem trevas nenhuma, se você disser que por estar em comunhão com Ele, você ainda está em trevas, Ele está falando, você está maluco. Porque quando Ele acende a luz, você se enxerga. O que é as trevas aqui? Eu quero que você abra sua mente, porque eu te falei que João repete muito do Evangelho na carta. Então, o que ele está falando aqui? Ele está mostrando que a luz ela tem uma função, e Deus, como luz, cumpre essa função de revelar. Você só está vendo tudo aqui porque a luz está revelando os defeitos da nossa parede, a luz está revelando sujeira na parede, a luz ela nos traz capacidade de enxergar, de ver perfeitamente. Seus olhos se acostumam com a escuridão. Se eu mandar apagar a luz agora, você vai fechar os olhos. Uma dica, apagou, quando você abrir, mais rápido a sua visão vai se recompor do que se você estivesse aqui olhando pela luz e apagasse. A vista não dá uma escurecida e ela vem clareando? Nossos olhos se adaptam à escuridão, mas eu garanto a você que você não está agora fechando os olhos, chegando em casa, apagando a luz todas e ficando enxergando na escuridão. Eu te garanto, se você chegar em casa, uma das primeiras coisas que você vai fazer agora é porque você quer melhorar a sua capacidade de enxergar. Então, ele está falando que quando vamos para Deus, a luz revela, a luz ajuda a enxergar e traz compreensão. Olha o que está escrito na primeira carta, capítulo 2, verso 8. Daqui a pouco vamos ler do Evangelho. A ideia de João. Olha o que ele diz aqui. Meu irmão, olha que humildade você precisa assumir a partir de hoje. Olha aí. 1 João 2, 8. Por outro lado, o que lhe escrevo é um mandamento novo. Ele está falando, eu acho que agora estou pronto para ensinar vocês sobre isso. Ele vai falar sobre amor ao próximo. Aí ele diz, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ele está falando, agora sim dá para pedir de vocês. O que se espera de um salvo? Ele falou, agora eu posso começar a colocar em pratos limpos. Posso começar a jogar na mesa a ideia. Por quê? Agora sim a treva está passando. Você não está mais entenebrecido no entendimento, como Paulo fala. Seu entendimento não está em trevas. Você já está começando a perceber as coisas. Você já está vendo claramente. A sua percepção já está melhor. Eu não sei você, mas não é por uma questão de não conhecer o livro. Mas as pessoas entram na igreja cega literalmente. Sim ou não, gente? Tu vê assim uma questão que tu fala assim, gente... Ainda bem que Deus e o Espírito Santo estão em nós para falar assim, você já foi assim, cara. Um dia você já errou nessas vírgulas aí que essa pessoa está tropeçando agora. Aí tu fala assim, que ignorância. Tem hora que eu ouço pessoas que estão fora da igreja, que um dia já foram, e eu fico assim com pena, falo, meu Deus, tu experimentou o pior de nós, hein? Tu acha que tu entendeu uma igreja? Que nojo, te falaram que isso é igreja. Eu tenho falado, eu brinquei na quinta-feira, falei, me chama de reverendo agora, porque chamar de pastor, eu tô com nojo. Que isso, pastor? Que infantilidade? Não é infantilidade não, irmão. Tá muito genérico, tá muito misturado, tá muito pobre o termo. Qualquer pessoa que começa a pregar dentro de igreja, fala um pouquinho melhor. Quando foi que a gente viu o dom pastoral relacionado ao dom da palavra? Quantos pastores foram ungidos no Novo Testamento? Quantos? Mentira, não tem nenhum. Tem menção. Pastorear é ofício de cuidar. Ponto. É cuidado. Não tem a ver.
Aí você vai para os dons de fala, profeta, evangelista, mestre. Existiam pastores, cuidadores dentro da igreja que eram chamados de presbíteros, os mais maduros, os velhos, os anciões. Presbítero não é cargo. Para a igreja de hoje é empresarial. Você entra como obreiro, não, aspirante a obreiro, auxiliar de serviços. Aí você vai para obreiro, aí depois você vai para diácono, aí depois você vai para... Aí tem gente que pergunta assim, acima de pastor está o quê, meu irmão? Sei lá, porque a Bíblia não traz esse negócio. Isso não é a Bíblia, isso é o homem. Isso aí foi a igreja. O João, que você está lendo sobre ele se apresentou para Gaio como o presbítero, o ancião. Porque a palavra presbítero ela foi transliterada. O que é isso, pastor? Ela não foi traduzida. Imagina, ele ia falar assim, o velho para Gaio. É isso que ele estava falando. O envelhecido, o cara maduro. Mas não, aí pegaram igual a palavra evangelho. Não é uma tradução. O que significa evangelho na nossa língua? Significa o quê, irmão? Não fala que é boa nova, porque não é isso. Não tem essa palavra no português. Deveria ser boa nova. Boa notícia. Uma notícia contada. Mas a palavra evangelho, a palavra presbítero, a palavra diácono. Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Jesus, então, era um diácono. Não, ele não pode ser diácono, coitado, nem chegou a presbítero. Jesus, hein? Pisando na bola, não chegou nem a presbítero. Está me acompanhando? Não? Então preste atenção. Começaram a fazer meleca e a produzir uma vitamina chamada pastor. Está muito genérico. Está muito misturado. Está muito perdido o sentido. Está distante. Se eu quisesse ser um pastor que só cuido, não subo aqui, eu poderia ser. Meu irmão, só lê o que 1 Timóteo fala, capítulo 5. Paulo diz, os presbíteros que se dedicam à palavra e à administração, ele até fala que deveria ganhar duplamente. Ganhar mais, é sério, Paulo estava falando isso. Lê lá depois. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Ele fala, esses camaradas se dão muito. A Bíblia vê acúmulo de função dentro da igreja como muito. E o que aconteceu com a gente? A gente se perdeu, irmãos. Falaram para as pessoas sobre nós e a gente deixou de ser a igreja. As pessoas passaram a ter ideias de Jesus e o Evangelho que é meramente ideias humanas. Quer ver uma coisa? Aonde está escrito na Bíblia que as pessoas precisam ir na frente para se converter? Pastor, você hoje decidiu falar mal de geral, de tudo? Não. Eu decidi te ajudar a gente voltar a ser igreja, com a expectativa bíblica do que é a igreja. O que se espera de um salvo. Sabe por quê? A pessoa está parecendo agora igual o Detran, né? Se eu quiser entrar no esquema da placa Mercosul, eu passo no Detran, eles botam uma placa em mim, acabou. A gente passa na igreja porque o cara fala, tá salvo, Zé. Vem cá, vou fazer oração, escreve meu nome no livro da vida. Não tem uma menção na Bíblia sobre Deus escrevendo o nome de alguém no livro da vida. Tem sobre fulano, cujo nome está, não foi escrito. Moisés vira e fala assim, se o Senhor for destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Riscar. Ele falou, não era nem para ter escrito. Não tem menção disso. Mas são ideias que foram sendo colocadas. Por quê? O culto não existia. Você está perplexo hoje. Pô, pastor, está só pregando coisa chata, igreja sem nexo. Pô, por que não bota alguém para cantar uma musiquinha para nós? Porque isso aqui não é um barzinho, irmão. Você esperou. Pô, bota o Léo e a Mari aí. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E a gente se diverte? Como é que é isso? Não, porque eu não entendi.
A gente não sabe nada da igreja e dá um monte de sentido para ela, e depois a igreja vem, tenta ser igreja, e tu fala assim, pô, que maluco. Que louco, irmão. Que igreja é essa louca? Tem que ter o louvor. Quem te ensinou isso? Deixa eu te explicar onde que aconteceu na história da igreja, essa história de que as pessoas têm que ir à frente para se tornar um salvo. Um homem chamado Charlie Finney, um avivalista, ele fazia nos seus cultos, porque era muita manifestação de poder, eu não sei até onde é isso que a história promove. Ele botava o banco dos desesperados, então ele entendia que quem vinha à frente recebia o poder. Aí ele começou a fazer os apelos. Só que você nunca julgou isso, você já chegou evangelizado. Então você lembrou que na Bíblia está escrito assim, se você me confessa diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai. Se você me negar diante dos homens, eu te nego diante do meu Pai. Mas você sabe onde está isso na Bíblia? Melhor, endereço e contexto. Capítulo 10 de Mateus. Lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus está enviando os discípulos para as cidades dos gentios, dos loucos, dos cãos, dos sem noção de Deus. É isso. Aí ele falou, quando vocês entrarem nas casas, promovam paz, anunciem o reino, curem os enfermos, expulsem os demônios e diga, é chegado o reino dos céus. Aí ele falou o seguinte, entra numa casa, come lá, o obreiro é digno do seu salário. Você recebeu de graça, mas de graça dá. Jesus falou, vai ter garantia de ser, eu vou mandar recurso, mas não vende o que vocês têm, não. No mesmo texto que fala que o obreiro é digno de salário, ele fala para dar de graça. Não vende o recurso que vocês têm, não. O que vocês receberam, vocês receberam de mim. Mas fica tranquilo que vai vir recurso para prover vocês. A casa que vocês entrarem, vai lá, coma. Se não aceitarem vocês, bate o pé. Fala que vocês, que vai haver menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aí ele vira e fala assim, se alguém dá um copo d'água para vocês, por serem meus discípulos, vão receber galardão por isso. Eu vou dar recompensa se alguém tirar a sede de vocês. Beleza. Aí ele vira e fala assim, e se vocês me negarem diante dos homens, gente, já era discípulo, já era 12, já tinha expulsado demônio, já tinha pregado. Não está falando para não crente. Pastor, então o que tem que fazer? A pessoa tem que vir ao culto e crer. Tem que chegar para mim e falar, crie. Como é que a Andressa converteu? Está aí, ó. É que entrou para a igreja. Estou citando a Andressa porque ela veio literalmente não do evangelho. Não estava desviada, nada disso. Tinha sido cristã, Andressa? Tudo que você entendeu de Deus, entendeu aqui? Pronto. Tem mistério. Mas aí, pô, tem que... Você já viu, não, irmão? Tá bonito o negócio. As pessoas estão fazendo assim, ó. Bota a mão aqui no seu coração. Não entendo para que isso, mas bota a mão no coração. Curva a sua cabeça e faça uma oração comigo. Não, primeiro, perdão, esqueci. Você que veio aqui a primeira vez, aí a pessoa levanta a mão. Então, faz uma coisa comigo, bota a mão no seu coração e faça uma oração comigo aí. Curva a sua cabeça, aí a pessoa faz. Aí ele fala, Senhor Jesus, hoje eu te entrego, a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, nem vem aqui na frente. Aí a pessoa não está entendendo nada, mas ela está indo, né? Vou passar vergonha, eu levantei a mão que eu estou aqui a primeira vez, então eu tenho que ir lá na frente. Agora, sejam bem-vindos à família de Deus, vocês são crentes, segue essa pessoa aqui que ela vai aqui na salinha, ela vai dar um negócio, vocês vai dar uma orientação, a pessoa fala, peraí. Aí já vem os consolidadores levando a pessoa pede, posso perguntar o que foi que eu fiz que eu não entendi? Eu estou falando besteira, gente? A pessoa só tinha levantado a mão, coitada, que ela veio a primeira vez na igreja. A mão que ela levantou, bota no coração. Agora repete uma oração. Repete uma oração. Por quê? O crente já está aqui, ó. Tá do meu lado. Não repete não para tu ver. Chegaram pro irmão do Alexandre, coitado. Ele foi numa cela, o cara falou assim, ó, Deus está colocando no meu coração que essa pode ser tua última noite. Tu precisa entregar tua vida a Jesus. O que ele fez, Alexandre? Ele falou, cara, eu entreguei. Aí o Alexandre falou, mas você, cara, você não... Não, mas o cara falou que ia ser minha última noite. Está vivo até hoje, irmão, e fora de Deus. Por enquanto. Se Jesus não vai pegar ele. Vai pegar. Fala sério.
Você não acha que o que eu estou fazendo aqui é um pouco mais desafiador? Todo domingo entra pessoas, quinta, e as pessoas saem daqui sem ter uma imposição, mas se o que eu prego não traz para elas uma experiência... dizem aí que o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele falou o seguinte: se aquilo que se prega não traz um efeito de pelo menos uma semana, não deveria nem ter sido pregado. Ponto. Eu te garanto que eu estou agindo muito na fé quando eu prego. Porque trazer a pessoa à frente é mole, irmão. Tá com óleo de peroba, porque eu não tinha essa coragem, cara. Quem aqui veio aqui na primeira vez? Agora bota a mão no seu... Meu irmão, eu estou enganando a pessoa em nome de uma conversão. Aí sabe o que acontece? Quantos convertidos nesse ano, pastor? 300. Mas peraí, 300 que a gente fez ir à frente ou 300 que... Como é que eu manipulo isso? Por isso que João está falando, eu tenho que dar algum critério para vocês pensarem a vida. Porque senão vai dar ruim, você vai começar a pensar que você está num negócio que você não está. Pelo amor de Deus, fala que você está entendendo o que eu estou tentando passar para você. Não pode, irmãos, não dá para a gente ficar aqui agora. Será que o máximo que essa frente aqui traz agora não mais é água, porque tem uma queda boa, você já viu? Isso aqui não é o altar. Isso aqui é a plataforma. É o lugar para ficar mais alto que vocês. Pronto. Não, é o altar. Onde está escrito isso na Bíblia? A gente está aí dando uma ideia de cristianismo para as pessoas errada. Nós estamos enganando elas. Estamos dizendo para elas que se elas foram à frente, levantou a mão e aceitou a Jesus. Pastor, então qual é o termo? Meu irmão, presta atenção aqui agora. Vamos mergulhar. O termo é: ela creu em Jesus. Ela não converteu, porque conversão é: as trevas vão se dissipando, as trevas vão se dissipando. É conversão. As trevas vão se dissipando. Todo mundo aqui está dissipado totalmente? Como que a gente julga isso? É o tempo? Não, meu irmão. Tem gente que entra aqui com 2 semanas, está todo dissipadinho. Tem gente aqui que está com a gente desde o começo, que pode não estar dissipado coisa nenhuma. Pode ter piorado a situação. Agora, o que é ser um cristão? Presta atenção. Se a luz revela, faz enxergar melhor, traz entendimento, quando Deus se aproxima de nós, ele fala assim: se viu? Pegou? Se percebeu? Um cristão é alguém que se percebe. O cristão é alguém que olha para si e fala assim: é isso. Senão não faz sentido. Presta atenção. Se andarmos na luz. Verso 7. Se andarmos na luz. Estou na luz, andando. Como é que é o texto? Esqueci. Eu prestei atenção tanto na minha... Como é que fala? Na minha performance que perdi o texto. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mas alguém que está na luz vai ter pecado para o sangue de Jesus purificar? É o que o texto está falando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não sei quem colocou essa expectativa em você. Se a gente prega que sem Deus ninguém muda, se sem comunhão com Deus não há transformação, do lado de fora ninguém vive o reino, é só entrando nele, como é que vocês tinham essa expectativa de que todo mundo que está aqui dentro não tem nada para ser dissipado? Nenhumas trevas. Olha o que ele está falando. Quem anda na luz vai ter tempo todo o que purificar. Você está me acompanhando? Pelo amor do Pai. Se você está em Deus, Deus vai lançar sobre você a pessoa dele e você vai se ver, meu irmão. É essa a minha expectativa de pregador. É que você se perceba, que você se olhe. Que você se julgue, que você fale, assim é. Por isso que o texto segue. Então preste atenção aqui. Olha o que João vai falar lá no Evangelho. Dá um pulo lá, segura, se você está com Bíblia de papel, segura aí em 1 João, mas vai lá no Evangelho capítulo 3, verso 19.
o Evangelho, capítulo 3, verso 19. Está escrito assim: a condenação é esta. Qual? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ponto. Essa é a condenação. Pastor, como é que alguém vai ser condenado? É Deus, né? Deus vai falar assim: te dei a luz, tu amou as trevas. Te mostrei, mas você preferiu ir para o esconderijo secreto. Porque as suas obras eram mais. Quem pratica o que é enganoso gosta de um lugar escondido, não é isso? Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. Porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas. Olha, porque são feitas em Deus. Meu irmão, não tem nada que nos atrapalhe de nele. Por quê? Porque não queremos trevas na nossa vida. Não queremos ser enganados. O pecado traz essa camuflagem, essa ideia de que ele é bom, de que eu tenho que me esconder para tê-lo, de que vale a pena. Você olha uma pessoa na Cracolândia, tu pensa, que loucura, gente, como é que o ser humano chega a isso? Você nunca se viu espiritualmente. Estou tentando formular a palavra, mas tu não tem noção, meu irmão. Bota teu pecado aí e tem uma lândia para você também. Tem um lugarzinho que se habita que Deus fica assim. Por quê? Cracolândia, que absurdo. Olha aqueles safados da Avenida Brasil. É falta de emprego. Pega esses cracudos. Medida que a gente mede, nós seremos o quê que a Bíblia fala? Deus te avalia da mesma forma e fala assim: eu não sei, eu estou tentando achar um pecado que ficasse bonito com essa palavra, mas não está dando não, então vamos seguir com o ensino. Mas gente, preste atenção, Deus lança a luz sempre sobre você, você fala assim: amo mais as trevas. Não quero, eu me vi, não estou gostando do que vi não. Chega. Um cristão é alguém que teve a oportunidade de se ver. Então, meu irmão, quando você vai para Deus, preste atenção aqui agora, a tua vida deve piorar, tem que piorar. O pecado é semelhante assim, uma sala com ar-condicionado, TV, Sky, todos os canais liberados e, sabe, alguém para te servir. Aí você senta no pecado e fala assim: caraca, que negócio gostoso, a igreja mentiu, hein? O controle do ar-condicionado, você fala assim: vou botar no máximo. Uau! É quente e frio, quente e frio. E o senhor deseja o quê? Meu servo, já está embutida a ideia, só que ele ainda não se revela como dominador, ele se revela como lugar de prazer. Aí você fala assim: bom, poderia pedir então um cappuccino com Nutella? Comecei a falar de comida, né? Caraca, irmão. Pô, eu estava firme no propósito, mas beleza, já estraguei tudo. Cappuccino de Nutella. Gente, me leva para tomar um cappuccino de Nutella. Leva minha esposa, nós dois, claro. Rancho Novo ali, ó. Cafeteria show de bola, gente. Esse povo deveria me pagar, cara. Jequitibá. Eu falo para eles, eu falo muito de vocês lá na igreja. Por isso que eu ganho mais baião de 2 sempre que eu vou lá. Hein? Presta atenção aqui. Aí o servo vem e fala assim: vou trazer, sabe, o seu cappuccino com Nutella. Só que de repente ele sai e você escuta assim, ó, trem, crack. Aí tu fala: gente, que barulho é esse? Quando tu vê, cai as paredes à sua volta e fala assim: é uma jaula? Mas disseram que eu era o dono disso aqui, que isso aqui era um lugar que eu entrava e saía. Eu vim porque gostei, mas... Não, eu não quero mais ficar aqui dentro. Não, abre aí. Ele fala: não, agora não é você mais que decide. Você entrou. Quem decide agora se você sai ou não sou eu. E eu digo não. Isso é o pecado, meu querido. Então, sabe o que acontece? Se Deus não vier, a Bíblia diz que a lei veio para o pecado se mostrar, se revelar. Excessivamente maligno, Romanos 7. Sabe por quê? Se Deus não lançar a luz, ninguém consegue ver o que é pecado, não. É uma coisa que faz parte de você. Olha que louco.
Faz parte, você gosta de ser assim. Você se apaixonou por essa sua versão. Aí agora vem um homem e fala, tem que matar. Você acha que é assim? Cristão não bebe, cristão não fuma, cristão não cheira, cristão faz um bem assim mesmo. Por quê? Porque você não sabe não que beber, fumar, cheirar faz mal? Isso não é ser cristão, gente. Cristão não se destrói. Em todos os sentidos. Aí poderia valer. Agora essa ideia de ficar, cristão não joga no bicho. Cristão, é tudo assim, gente. Pode ou não pode? Eu já falei para vocês, não promova isso aqui na igreja. Teve umas vezes que no acampamento a gente fugiu desse negócio. Pô, vamos fazer uma roda de, como é que chama? Mesa redonda, para todo mundo poder perguntar. Sabe por quê? Toda roda com o pastor é a mesma pergunta. Pastor, vai tatuar? Aí vem um outro e tu fala assim, aí tu fala, vai naquela mesma parada. Aí daqui a pouco, próximo. Vai ser uma pergunta nova? Uhum. Crente bota piercing? Aí tu vai, tu fala, ensina. Tu já tá assim, ó. Pode ser gay? Por que não pode ser gay? Ele não pergunta assim, eles perguntam assim, por que o homossexualismo, não que eu queira saber por algum outro motivo, é pecado? Tem um amigo que eu preciso instruí-lo no caminho do Senhor. Aí vem um jovem, você vai vendo os pecados revelados aí. Pode fazer sexo fora do casamento? Aí tu vai. Gente, pergunta alguma coisa legal, tipo, Adão teve umbigo? Adão teve umbigo. Pô, é uma parada muito maneira essa. A gente ficar viajando nessa ideia, tipo, não precisou ter. Aí teve ou não teve? Aí é uma parada divertida, a gente ia ficar fazendo várias paradas, tipo. Tem umas perguntas muito maneiras da Bíblia, gente. Pô, tem uns negócios muito interessantes pra gente saber, cara. E os crentes se pegam os detalhes, sério, muito banais. Sabe por quê? Você quer que alguém sente com você e fale assim, ó, cabelo de crente pro lado, com gel. Gel pode. Gelzinho assim, cortar de ladinho. Aí a veste do crente. Aí a gente vai para a veste do crente. Aí começa. Ô, irmão, até quando a gente vai ficar nisso? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você começar a andar com aquele que é luz, vai ter coisa que você vai ver alguém fazendo do teu lado que para ele não fede nem cheira. Por exemplo, tu vai ver alguém comprando um carro novo do teu lado e para ele vai estar feliz, falando que bom. Aumentou minha capacidade de fazer as coisas, Deus me abençoou com isso aqui. Vai ter outro que vai estar se sentindo o cara. Carro novo é pecado? Essa é uma pergunta. Pode ser. Pode ser um baita pecado. Pode ser a queda, a morte espiritual de alguém. Só do cara pegar e olhar. Teve uma vez que a gente foi fazer, quando a igreja aqui foi começar, a gente fez um culto na rua do Carlinho da Nice. Tinha uma reunião de liderança para definir várias coisas, tipo quem prega, quem que isso, quem é aquilo. Detalhes do culto. Sabe o que uma pessoa levantou dele e falou? Aonde eu vou estacionar meu carro? Aí todo mundo parou assim, olhou. Lembra disso? Aí falou assim, mano, na rua. Igual todo mundo. Ele, não, meu carro não. Lá naquele lugar? Pô, as pessoas podem arranhar, fazer maldade. Gente, deve botar para ele. Bota no colo e carrega o tempo todo. Pronto. Viu que tinha uns irmãos com a ideia que vocês eram índios? Pô, mas quando eu cheguei aqui como pastor, eu tive essa ideia também. Marquei com os irmãos, falei, vamos limpar o terreno aqui. Rapaz, teve um que pegou uma preá! O irmão ficou assim, ó. Ele meteu a mão no buraco, tirou assim, a bichinha assim, ó. Aí ele já deu um soco, prá! Falei, vou levar para comer. Tô mentindo? Vou levar para comer. Falei, ih, rapaz. Os irmãos tinham ideia, é verdade. Eram índios e são canibais ainda. Acho que é por isso que eles gostam da ceia, tipo o corpo de Cristo. Falei, caraca, mano. Sabia que o negócio aqui era assim, apertado não, hein? Rapaz, depois ele ficou caçando a família, levou tudo. Preá a gente não tem mais aí. Tem gambá, ainda bem que o irmão saiu da igreja.
Pô, né? Marcelo cuidou da bichinha. Outro dia um monte de homem aqui, a gente correu tudo do gambá. Não corremos do gambá. A gente respeitou o ambiente do animal, gente. É dele a natureza. A gente tem que dominar sobre ele. Então, fica aí, cara, desobediente. Deus falou que eu ia dominar sobre você e você fica querendo me espantar. Hein? A palavra comunhão é compartilhamento, é ter coisas em comum. Como é que você vai ter coisas em comum com Deus se você ainda comunga com as trevas? Não tem lógica. Meu irmão, ama. Quando Deus expor algo de você, vai doer, porque se vê dói. Sim ou não? Não sei se você já teve essa experiência de alguém te mostrar você e tu falar assim, doeu, hein? Foi mal isso aí. Ai, como dói, cara. Caraca, que vontade de sair correndo daqui agora, porque eu não estava pensando assim de mim. Dói? Mas fica, porque a exposição disso se dissipa. Luz dissipa. Deus ele não vai só expor você porque ele não tem uma função de acusação. A voz de Deus vai ser a coisa mais doce te falando aquilo que é mais doído em você. Vai ser a coisa mais amorosa, mais cheia de misericórdia te falando, olha, tu não presta. Te amo tanto. Então não é possível viver em Deus e viver trevas. Não é possível. Presta atenção. E é interessante que Deus, ele não te chama simplesmente para te falar. Você já viu essa pessoa que fala assim, pastor, eu queria falar com o senhor. Você não me leva a mão, não, sou seu amigo. Aí tu fala, amém. Quando a pessoa está tentando... É igual Jesus, né? Ele fala para a igreja assim, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Meus pés são como latão reluzente. Eu vi que vocês estão aí fazendo isso, isso, isso. Ele fala para todas as igrejas do Apocalipse. Depois ele fala assim, mas eu tenho uma coisa contra você. Aí, meu irmão, fede tudo. Já viu essas pessoas? Aí a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, não, porque nós somos amigos. Se me permite, tu prega mal. O que eu faço com essa informação? Me suicido? Deus não faz isso. Ele não te chama, vem aqui. Safado. Pilantra. Tem gente pensando que isso é a voz de Deus, irmão. Tem gente achando que isso é convencimento de pecado. Deus, ele não fica falando as coisas pela metade. Quando você chegar diante de Deus, a própria luz dele vai te mostrar o pecado e você vai se ver livre dele. Por quê? A pessoa chegar para mim e falar, pastor, você tem uma deficiência X. Eu falo, só isso que você conseguiu ver? Rapaz, se tu for para mim, se Deus pudesse te dar um diagnóstico daquelas vezes que eu vou para ele, a luz dele entra em mim, aí que tu ia ver pecado em mim, defeito. Só isso, é isso aí. Os teus olhos imperfeitos, que talvez tenham uma trave querendo tirar o cisco do meu. Lembra da mensagem, hein? Autoconhecimento e o conhecimento do outro. Cuidado. Tem gente muito embaçada querendo definir o outro. Aí sabe o que acontece? Presta atenção. Deus não pega e fala com você sobre você para ficar te denigrindo. Deus, meu irmão, ele fez a tua alma. Ele sabe que isso é péssimo. Tem gente que chega para vomitar nas... Eu sou sincero. Pelo menos eu não sou falso. Ai, que delícia. Que delícia. O que você não é? Não sou falso. Então, a sua sinceridade é agressiva e você acha que isso é uma qualidade. Vai para Deus. Vai para Deus porque as trevas te tomaram, irmão. Você não sabe nem mais por que você... Porque a sua franqueza, ela só tem a tendência de matar. As pessoas estão vindo para o discipulado e você é franco com elas se agridem. Mas você está assim, meu querido, olha só, estou aqui para o teu bem. Toca nesse assunto. Não, pastor, olha só, por quê? Sabe o que é? Não é bem assim como o senhor e se defende. O pai está batendo, ele está assim, não, por favor, não. Aí tu fica assim, caraca, cara, eu só falei que eu estou aqui para te ajudar nesse seu pecado. O que eu falei demais? A pessoa, não, mas é porque sabe o que é? Vai se retorcendo, tu fica assim, gente, mas aqui não era o lugar de falar, ouvir, praticar? Não entendi, irmão. Mas por quê? Porque as pessoas estão sendo devastadas pelos agressivos em nome da franqueza. Aí sabe o que acontece com Deus? Não. Ele faz você chegar diante dele e se ver. Por quê? Porque ele vai dizer lá no verso 9 do capítulo 1 da primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados.
o que te chamou à comunhão, ele está te chamando para te mostrar quem você é, para falar assim, agora concorde comigo. Porque a palavra confessar é concordar. É dizer, não, é. Homologel no grego é homologar, é concordar, é confirmar, é dizer, é isso mesmo. O senhor está certo. Ah, que pretensão de algum dia você chegar para Deus e falar que ele está errado acerca do que ele te mostra em você. Salmo 19 diz que a gente não conhece os nossos erros. Ele fala, quem pode conhecer os próprios erros? Ele diz, limpa-me até dos que me são ocultos. O que o salmista está falando? Eu reconheço que tem coisa que passa batido aos meus olhos. Pegou? Então, você vai ter que confessar. É você dizer para Deus, verdade. Mais uma vez, ele vai trazer garantia e dizer, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que a gente encontra? Nós não encontramos exposição. Nós encontramos perdão. Quando você concorda, não sei se você já teve um negócio assim, uma pessoa muito soberba que veio te... Aí você falou assim, concordo com você, eu tenho esse problema mesmo. Experimenta fazer isso, irmão. Sério, não é por esnobar a pessoa, não. Falar assim, eu também sei. É verdade, é uma falha que eu tenho. A pessoa fica assim, tipo... Ué, o que eu faço agora? Não tem finalidade. Agora com Deus, não. Ele vira e fala assim, filho, tá errado, né? Tô. Então vamos limpar isso? Vamos. Agora, isso aqui que eu estou pregando tem um perigo. Tem um perigo de vocês começarem a ficar sem vergonha e falar assim, viu? Não estou vendo nada demais, é o pecado. Não. O João vai dizer no capítulo 2, verso 1, que essa instrução é para que não pecasse. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso para que vocês não pequem. Vocês não podem dizer que não tem pecado, porque se vocês forem para Deus, Deus vai mostrar vocês. Então vocês vão se reconhecer. Mas eu estou dizendo que quando você se reconhece, ele tira de você aquele pecado. João está argumentando o oposto. No capítulo 3, ele vai dizer que aquele que vive pecando não viu Jesus. Meu irmão, presta atenção. Você não pode viver pecando, diz o texto. Você não pode viver pecando. Se você está vivendo pecando e está gostoso para você, se o pecado é algo que te alimenta, você já tem aquele problema, isso indica morte espiritual, isso não indica que você está em Deus. Se você vive no pecado, na prática dele, confortavelmente, 1 João 3, do 1 ao 6, vai dizer que você não deve andar em pecado. E uma vez que você anda pecando, você não pode ter visto Jesus. Você não é um cristão. Porque, já pensou? Deus vem, revela, aí tu fala, eu tenho esse problema. Aí ele fala, legal. Até a próxima. Mais tarde a gente se vê. Aí daqui a pouco você vem e ele fala, te mostrar outra coisa aqui. Aí você, eu vi, Deus. Aí ele fala, então tá bom. Até mais. Shalom. Aí daqui a pouco ele vem no outro dia seguinte, vamos de novo. Ele é luz. Aí vai ficar mostrando, e mostrando pra quê? Pra você ficar falando, tá, vi. Legal. E eu não sabia disso, não, sobre meu respeito, hein? Isso explica muita coisa. E continuando. Inatividade na sua mudança, falta de postura, isso indica que a morte espiritual já chegou e você não viu. É assim que a gente morre dentro de igreja, irmão. Tem gente nesse texto falando, se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. E aí? Todo mundo tem pecado. Não, o texto está falando o contrário. Nele eu enxergo os meus pecados. Nele eu tenho purificação pelos meus pecados. 2 vezes o texto está falando purificados do nosso pecado. Purificados do nosso pecado. Ele nos purifica de todo o pecado. E nós estamos aqui falando, ele está falando que tem pecado, tem pecado. Tem que ter pecado, tá aí, ó. Se não disser que não tem pecado, é você mentiroso. Aí o próprio texto, no capítulo 2, vai dizer, estou dizendo isso para vocês não pecar. Ele faz uma distinção entre derrapei, e a natação na lama.
Você está fazendo da lama a tua natação, a tua hidromassagem. Está na lama, meu irmão. Falaram que faz bem para a pele. Fala, sai daí, rapaz. Tu não é sujo, não. Sou sim, pastor. O negócio aqui é muito fera, pastor. Sai daqui com a pele limpinha, macia, banho de lama. Fala, não, a tua natureza não permite banhar nisso. Entendeu a diferença, irmão? Cristão que banha na lama tem problema. Ou nunca cristão foi. Ou um dia já foi e deixou de ser. Alguma coisa aconteceu. Agora, o conforto dele meia lama, desconfia. Não, pastor, é muito maneiro, só vive pecando. É um cristão assim, ele é uma pessoa de Deus. Eu não entendo isso. Se dissermos que temos comunhão com ele, nós não podemos andar em trevas. É a regra e acabou. Não tem como. Como é que essa pessoa não se percebe? Ela está confortável no pecado. Ele não é cristão. Ponto final. Mentiram. Colocaram a placa nele de cristão. Rotularam. E aí, a igreja está aí. Seremos tantos milhões. Querido, isso não é glória, isso é vergonha. Um país com tantos cristãos. Vou te falar uma coisa. Um país com 3 cristãos mudou na época do avivamento. Um país com milhões deveria ser um país, meu irmão, onde a justiça, onde o confronto não é para a gente pegar uma espécie de pecado. Não, os gays não podem dominar as nossas crianças. A gente está tanto atrás dos gays, os gays estão tanto atrás de nós. E fica essa confusão, essa baderna. Tudo é falar de gay, 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 kit gay. Tudo é gay. Enquanto isso, as famílias cristãs não ensinam seus filhos a orar. Nossos jovens não procuram um avivamento. Nossos jovens não entram na universidade para cumprir um papel. Nós não temos mais pastores, reitores de faculdade. Isso era muito comum. Já ouviu falar de William Carey? Quem já? Uma pessoa. Muito comum. A gente estava na sociedade. A gente não ficava... O templo era um lugar de alinhamento. Só que a gente era devolvido à sociedade para praticar o evangelho. Sabe por que a gente não pode falar, vou dar um novo mandamento? Porque as trevas não estão dissipando. Está passando o tempo, e nós estamos vendo as trevas intactas dentro da igreja. Pessoas que não se percebem, pessoas que não mudam. Meu irmão, não tem erro nenhum. E você fala, pastor, Deus tem me mostrado coisas horríveis ao meu respeito. Glória a Deus por sua vida. Pastor, eu estou me sentindo nojento na igreja. Amém, irmão. Seja bem-vindo, aqui é o lugar. Agora, sabe de uma coisa? Se houve uma exposição à luz, o mesmo que expõe as trevas, que dissipa as trevas, purifica. O mesmo que chama você à comunhão com ele, a mesma pessoa, diz que nós não podemos andar em pecado. Ele quer corrigir. 1 João 2, verso 6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Por que Jesus não poderia ser visto como um espírito perambulando? Porque você precisa andar como ele andou. O que está escrito aí em 1 João 5, 18? Vamos lá? Primeiro João 5, 18. Está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive. Escorrega, mas não nada. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Precisa explicar não, né? Diante de tudo que a gente ouviu. Nós, nascido dele, não podemos viver em pecado.
Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu queria compartilhar, eu queria que a gente orasse. Sabe por quê? Ele falou assim: as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Ponto final. Agradou a você a queda? A lama ficou gostosa, quentinha, saborosa, perfeita, na temperatura ideal, ambiente agradável, na lama. Rolou. Querido, eu vou te dar uma grave notícia. Você não pode ter essa segurança, está errado, te enganaram. E é bem capaz de você pensar que vai entrar num tal de um reino que lá não entra certos tipos de gente. E para isso, Deus, Ele quer te corrigir. É nele. Eu não acredito em ninguém aqui, nem em mim. Eu só acredito num tipo de ser humano, rendido a Cristo. Acabou. Se Deus não intervir aqui na minha, na sua vida, na vida de todos nós, que não tem ninguém bonzinho aqui. Todo mundo aqui tem capacidade de fazer o mal. Tô mentindo? Nunca feriu ninguém, né? Nunca, nunca. Aquele famoso sem querer. Sem querer. Como é que sem querer? Você já viu Jesus ferir alguém sem querer? Quem já viu? Nunca. Confrontar já. Jesus, ele não podia. A Bíblia diz que quando injuriavam a ele não conseguia dar injúria. Porque nos lábios dele nunca teve um engano. Não faz parte de Jesus ser alguém que maltrata aquele que está perto. Isso faz parte de minha e sua natureza terrena, a qual Jesus nos chama a matar. Meu irmão, eu quero hoje dar segurança a quem tem desfrutado de Deus, mas eu quero tirar o conforto de quem não tem desfrutado. Se você não está mudando, se não tem acontecido uma exposição dos seus pecados, se você não se percebe, se você só fica aí, aponta, se você tem tido dificuldade de amar o próximo, o texto é claro. Se você está seguindo doutrinas malucas, provavelmente você nunca viu Deus, você nunca nasceu dele, você nunca desfrutou a ação dele. Porque se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. O que ele está falando? Não acredite, essa pessoa está enganada, está se vacinando, está se entorpecendo, está botando um calmantezinho e está achando que com isso está leve. A minha pergunta para você é: até quando a lama vai ser lugar de rolar? E dando outro nome a isso. Pelo menos eu não isso. Pelo menos... Não. Nós precisamos começar a andar como ele andou. Quer ver um exemplo? Não está no script, mas leia aí, por favor. 1 João 5:1. Leia aí. João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, quem o gerou? Deus. Ama também aquele que dele é nascido. Ponto. Sabe o que João está concluindo? Ele fala assim: se você foi gerado por Deus e você diz amar a Deus, você tem que amar teu próximo, porque ele também foi gerado de Deus. Ponto final. Gente, amor é questão de natureza. Amor é questão de natureza. Amor, a Bíblia diz em João, não dá tempo, não é o amor que a gente está estudando, mas que é aperfeiçoado. Por favor, desconfie da sua salvação. Trema, tema, tenha tremor e temor. A gente está brincando com um negócio que se desenvolve. A gente está brincando com um negócio que não é assim. Não é assim como você está fazendo. Não, pastor, eu estou assim, tranquilo. Vai chegar meu dia, vai chegar meu... A igreja que ensina isso, pastor. Que cada um tem um tempo, assim. No tempo de Deus, a gente... Quando foi isso? Quem falou isso? A igreja? Mas essa Bíblia veio de Marte. Só pode. Porque primeira ou segunda?
2 Coríntios, capítulo 6. Verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável te escutei você, no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ele está falando, não existe dia, é agora. Para com essa palhaçada. Eu vejo, sempre eu tenho essa imagem, eu quero explicar para você, porque tanto eu falo da irmã do coque, porque é nítido. Tá duas irmãzinhas do coque no círculo de oração. Aí uma vira para a outra e fala assim, irmã, fica tranquilo, nós estamos orando. No tempo de Deus, teu filho volta. Coitadas. Não falta devoção, não falta até desejo, mas falta entendimento, falta instrução, porque não existe tempo de Deus. Deus é atemporal, ele fez o tempo para organizar a tua vida, não a dele. Ele vive no agora, no foi. Não foi. Ele fala na eternidade passada, Deus chama a eternidade de passado. Uma coisa que não passa, como é que é passado? É que ele fala, naquele tempo lá que foi feito, foi feito e fez. Para com isso, para com isso. Meu irmão, você não sabe, você está hoje pisando algo que amanhã pode estar sendo o seu prejuízo. Você pode hoje estar pisando uma mudança, uma transformação na tua vida. Está tratando com um relapso a sua salvação. Não está correspondendo o que se espera de um salvo. Isso pode trazer consequências gravíssimas. Uma análise. Como é que está você com o outro? Uma análise. Como é que está você diante daquilo que é exposto? Uma análise. Sua doutrina é enganosa, é antibíblica, é anticristo. Uma análise. Você vive na prática do pecado? Se isso tudo é sim, liga o pisca-alerta. Para tudo. Começa a dizer a si mesmo, eu preciso de uma experiência com Deus. Eu preciso de uma experiência de conversão real. Eu não posso legitimar isso aqui. Se eu tornar isso como, se eu disser que eu sou cristão assim, eu vou para o inferno. E um dia eu vou olhar nos olhos de Jesus e falar assim, orei no teu nome, hein? E aí, mais chegado? De boa. Eu vou falar, sua pessoa quem é? Não, a gente fazia várias paradas junto. Não. Vai para longe de mim, você que está praticando iniquidade. Que você não tenha essa experiência.